Muito comum quando eu converso com aluno, o cidadão chegar para mim e falar que comeu 40 pedaços no rodízio, ou alguma coisa dessa natureza, comeu tantas esfirras, comeu, sabe, 3 pratos no buffet livre. E isso é uma manifestação do instinto de tirar vantagem, que eu chamo a mentalidade de buffet livre. Poderia ser refraseado como mentalidade de rodízio. E cabe a nós, seres civilizados, destruirmos os hábitos apedêuticos. Então, destruir a mentalidade de buffet livre é a missão. Em primeiro lugar, é a pessoa reconhecer que é um problema você comer mais do que deve comer. E quanto você deve comer tem a ver com o seu objetivo. Se você quer engordar, o seu objetivo é comer um pouco a mais do que seria o teu gasto de energia diário. Aí você vai lá, conta suas calorias, porque você é uma pessoa que sabe fazer contas, e você chega a um número. E você bate esse número por dia. Quando você vai a um restaurante, é mais difícil de fazer isso, dá para estimar. Mas uma coisa que é certa é que você não precisa de tanta comida. Então, se você acha que é porque você jogou futebol no dia, lutou, fez academia, e aí você vai precisar chegar lá e causar prejuízo, a gente vai ter que rever muito bem quem é o prejudicado da história quando se fala em causar prejuízo. Então, foquemos-nos no que traz o bem-estar para nós. Bem-estar não é feliz. Bem-estar é você cultivar a tua saúde a longo prazo, longevidade, qualidade de vida e densidade de existência. Porque não basta você viver muito. Você quer viver com qualidade. E quando eu falo densidade, eu quero dizer que você vai ter uma qualidade maior, mais ações, no mesmo período de tempo que alguém teria menos. Densidade é isso, né? Massa sobre volume. O chumbo é mais denso do que um travesseiro com penas. E aí você tem mais átomos ali dentro, né? Então, eu quero uma existência que tenha mais experiências, que eu aproveite mais e que eu esteja sempre melhorando. Dentro dessa perspectiva, eu consigo me lembrar, eu resgato na memória, quando eu ia pro buffet livre, e era aquela festa. Você pega um prato daquele tamanho, construtor civil, você vai lá ao Ribamar comendo, aí depois você vai e repete. A segunda repetição já é metade do prato é carne, metade do prato é batata frita, é alguma coisa dessa cepa aí, alguma sojice, alguma coisa de gordo, pobre, que fica desesperado porque vê ali comida de graça, supostamente, quer tirar vantagem, quer que o povo pague 50 para ele ir embora do restaurante, é a piada sempre que aparece. Aí depois ainda tem a sobremesa. Vai lá e, nossa, sem panturra lá, sequei o bolo, o chocolate. E assim, o cara sai a bola, já tá querendo dormir para fazer digestão, o corpo já não tá aguentando mais dilatação estomacal, vai atrapalhar todo o processo intestinal ali, vai ser horrível. Se o cara comer muita proteína, vai virar um tijolão. Geralmente esse tipo de gente não toma muita água, então a digestão vai ser dificultada em dobro caso isso aconteça, caso haja pouca água. Então você tem que imaginar essa cena nefasta. E aí agora eu vou passar o passo a passo para destruir essa mentalidade, porque só pela cena que eu passei dá para ver que claramente é apedêutice. Então o primeiro passo para mim é você enxergar que o prazer em cima de uma atividade, ele vai se reduzindo quanto mais você realiza essa atividade no período curto. Então, se o cidadão lá chegou e começou a comer, a primeira mastigada ali é uma mastigada muito palatável. E a 10ª, ela já é bem menos. Você se acostuma com o sabor e então é uma espécie, a curva de prazer desce assim e dá uma estagnada. E muita gente parece não se aperceber disso, e a pessoa buscando esse prazer, a pessoa se mantém. Ela reincide no hábito no período curto. Então o cara vai comendo, porque ele quer o prazer do comer. E o prazer não funciona assim. Você vai ter o prazer de fato ali de comer, mas é bem menos. Então o custo-benefício ali já começa a pender para o ruim. Então mesmo a pessoa hedonista, que come por prazer, ainda assim essa pessoa pode se safar, caso a pessoa consiga entender o que eu falei. Que é um espaço então, lá, já que você quer ser apedeuta, você quer comer por prazer, coisa de gordo,
pelo menos você não precisa avacalhar tanto, entende? Avacalhe menos. Dá pra você espaçar mais isso, depois tem mais prazer. Olha só, viva em função da comida. Boa sorte na competição da vida. Agora voltando pra missão. Você tem, depois de saber que o prazer cai, você tem que se perguntar o que um ser civilizado faria numa situação dessa. Isso é uma boa. O ser civilizado, ele pode frequentar um lugar desse, mas ele vai ele pode fazer primeiro um prato de salada e depois ele chega e faz um prato de comida, perfeitamente normal, não tem problema. O cidadão, independentemente do que fizer, o que eu gosto de fazer é fazer um prato só. Essa é a técnica. Você chega e faz um prato só. Coloca tudo que você tem que comer, salada, não sei o quê. Você vai, come tudo, acabou. Isso vale tanto pro buffet livre quanto em casa. Ficar esse negócio de repetir, isso aí o teu cérebro vai te enganar. Você vai comer mais do que gostaria de comer. Mas geralmente o que acontece, eu falei do cara engordar, geralmente a pessoa quer emagrecer. Aí... E o buffet livre é um bom exercício de você testar a tua força de vontade. Mas vale da mesma forma que eu falei, como uma vez só. Não precisa não ir. Vá, mas vá consciente de que esse é um ambiente que vai te testar, é um ambiente pecaminoso, o pecado estará ao seu lado. Você vai ver muita gente com aquele prato ribamar e a pessoa pronta para ir para a betoneira, ela vai estar depois de comer aquele prato, depois repetir. E você tem que olhar para essa situação e falar assim, eu não quero incidir nisso, eu não sou esse cara, sabe? Eu sou civilizado. E aí você cria um senso de superioridade interno quando você vê esse fenômeno e fica mais fácil para você se safar. Então tem esse jeito de ver, que é assim, pega um prato só, cria um senso de superioridade para você tentar não ser contaminado pela situação que está ao seu redor, ao invés de você ficar falando assim, como eu gostaria de estar comendo aquilo, faça o contrário, fala assim, quem come isso é fraco, quem come isso aí não tá na missão, não vai conseguir conquistar o corpo que eu conquistei, quem come gostoso não fica gostoso, essa é a meta, eu já falei isso pro aluno, ele aprendeu, espero eu, não sei como é que ele tá hoje, mas essa é a verdade, cara. Cara, mas o pudim é gostoso. Fala, mas quer você ficar gostoso ou você quer comer coisa gostosa? Não tem... É isso aí, escolha. Escolha a sua filosofia. Fala, tem que fazer o equilíbrio. Equilíbrio, sim. 3 horas de treino, 3 horas de estudo, 2 horas de social, dormir 8 horas. É equilíbrio, entendeu? Muito equilíbrio. Produção de conteúdo, tratar bem a família. Esse é o equilíbrio. É comer doce, comer soja. Isso aí não é equilíbrio. Ir lá, fazer coisa errada no quarto. Isso aí não é equilíbrio pra mim. Tomar cervejinha, fumar um cigarrinho. É só só socialmente e tal. Não, aqui não funciona assim. Aqui não tem equilíbrio no pecado. Pecado pra mim não é um lugar pra você se equilibrar. Você tem que se equilibrar na virtude. O equilíbrio das virtudes é a temperança. Temperança sim. Você tem que... Eu não quero ficar 12 horas fazendo uma coisa só. 12 horas pensando em comida. Você é pecaminoso. Não dá, cara. Né? E falando em buffet livre, a pessoa pode se valer de outra questão, que é a própria gula. A gula já era malquista pelos pais fundadores. Por quê? Por que ela é um pecado capital? Você vê que isso não está alinhado com um ser que pratica o bem consigo mesmo. Ele pode ser uma pessoa altruísta e tal, mas ele tem que embelezar o mundo. Cara, se você é gordo e você não busca tornar-se mais belo, você está perdendo uma oportunidade de ouro. Que tudo bem que a pessoa ser gorda, acontece. Quando eu falo acontece, a pessoa tomou certas atitudes que levaram a pessoa para esse lugar. Mas a pessoa pode ter a humildade de olhar para si mesmo e falar, realmente eu fui uma pessoa displicente, eu me descuidei da coisa mais preciosa que eu tenho, que é a minha existência, meu corpo. Mas com toda a humildade eu posso chegar para mim mesmo, vamos supor que eu esteja obeso. Posso chegar com a humildade e olhar e falar, cara, mas eu posso, agora eu vou embelezar o mundo. Agora eu vou ser a existência que os outros olhem e fiquem com inveja, que... Nossa, vamos perguntar o que eu fiz para emagrecer. Você vai dar um exemplo de vida, vai escrever livro sobre como emagrecer. Nossa, olha o teu futuro aí. Ao invés de ficar se vitimizando, culpando genética, querendo remédio para emagrecer, nada disso. Você sabe que no fundo é comportamento, todo mundo sabe. Vai fazer o cardiozinho ali, cardio leve. Pega a bike para não estourar o joelho, uns 300 quilos aí, cara. Faça ali a bicicleta tranquilo.
coma melhor, não vai lá pro buffet livre, caso você não você seja fraco de mente, mas você vai, come um pratinho só. Se sinta bem consigo mesmo. Aquela sensação de saciedade, você não tá estufadão, você chega, tá? Continua a tocar a sua vida, não tem o imediatismo. Vai tranquilo, vai na paz. Quando você vê, perdeu 1 quilo, perdeu 2, mas para de olhar a balança no começo. Porque a pessoa é cheia de questão psicológica, caso a pessoa esteja nesse estágio aí. Mas o essencial é você não se esquecer que se você baixar a guarda vai dar errado. Ah, eu vou pro rodíziozinho só uma vez, eu mereço, porque, nossa, eu tô cansado, eu trabalho muito, então eu vou sábado à noite, sexta à noite, não sei, vai lá e enfia o pé na jaca. Aí se arrepende, aí fica nisso. Isso aí não é coisa de vencedor. A pessoa tá perdendo para o desejo. Isso é derrota feia. Tem que ser um vencedor. Para isso você tem que agir como vencedor. Quando eu falo a questão de fracassado, vale ressaltar. É a pessoa que não está na boa trilha. É a pessoa para a qual você olha e fala, meu Deus, isso aí tá perdido e não tá buscando se achar. Tem os dois. A partir daí, cabe ao ser, com o teu livre-arbítrio, chegar e falar, tá, eu não vou mais para esse lugar, ou se eu for, tem que estar prevenido. Seja civilizado. Tem a questão financeira também, que eu não falei. Tem gente que fala, nossa, mas esse buffet livre é R$100. Espetão corrido. O cara vai pro Jardins da promoção lá, 139. Beleza. Nossa, mas é caro, eu tenho que aproveitar, mas eu nunca comi tal corte de carne. Cara, se você já comeu demais, pronto. Você nem vai conseguir apreciar mesmo. Civilização. E se for caro demais pra você, não vá. Mas eu quero ir de fato. Então vai e aprecie. Aprecie. Até o nome é diferente. Não é destrua, não é cause prejuízo, sabe? Não é assim, betoneira vai encher. Hoje é vou apreciar. Vou apreciar minha família, meu amigo que veio pra cá, garoto que eu levei, qualquer coisa. Eu vou apreciar. Vou apreciar o momento, porque a vida é uma só. Trabalho bastante, eu produzo bastante, sou uma pessoa que faz, fala, faz, escreve o que vai fazer e faz, que não tem meio termo, que é equilibrada no sentido marciniaquiano da palavra, que é o equilíbrio das virtudes e a temperança. Então você vai lá e pode se dar esse direito. Agora, não vai ser apedeuta. Não vai lá tomar eno antes de comer. Isso aí, cara, esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa tinha que ter o CPF bloqueado. Como que pode o cara chegar lá e ir pra uma churrascaria e ficar comendo, já tomando antes o remédio que sabe que vai passar mal? Cara, isso aí beira o drogado pra mim. Qual que é a diferença? A pessoa tá fazendo pelo puro prazer. Aí vem a gula. Tô julgando? Não. Boa sorte na competição. A vida é competição. Tem que sempre se lembrar disso, cara. Tem gente que fica tentando salvar os outros. Eu quero salvar quem quer ser salvo. Eu tento transmitir a sabedoria que eu adquiri nos meus curtos anos da vida aí. Porque eu uso meu cérebro para as boas questões. E eu sei que tem muito cérebro aí também que pode ser usado para isso. Mas precisa de um despertar. E é no básico do dia a dia que a gente consegue fazer toda a construção. Tem que ter unidade à vida. Não adianta a pessoa falar que quer o autodesenvolvimento, que quer se melhorar. Aí chega esse tipo de lugar e parece que fecham-se as cortinas e a pessoa tem carta branca para fazer pecado. Não tem que ter carta branca em lugar nenhum. Quarto escuro. Você cheio de chocolate em volta. Vai lá e come dentro da dieta. Ainda dou o chocolate pra alguém que vai fazer uma caridade ali. Ah, dá pra garota X ali, dá o jeito dele. Tá? O cara tem que ter a visão. Senão, se ele não tiver esse tipo de... Quando eu falei visão, no sentido de ele conseguir saber que ele vai se arrepender da ação que ele cometeu. A gente sabe. Mas a pessoa parece que se esquece porque ela está cega pelo desejo. É uma expressão inglesa, né? Blinded by desire. E você... Muita gente, e eu me incluo no passado, parece que a pessoa perde completamente o senso de civilidade quando entra num rodízio ou algo dessa natureza. E argumento financeiro, pronto. Ganha dinheiro, e mesmo se você for pobre, vamos supor, você mora na rua e tá vendo o vídeo, e o cara paga um Jardinsville pra você. Você não tem lá o sopão da Tiradentes? Você não tem lá os cambal?
Com um pouco a mais é para armazenar a gordurinha ali, dependendo da tua situação. Se estiver passando fome, eu aceito. Porque aí o cara tem que armazenar, tipo o lobo, né? O lobo mata lá, come tudo. Porque aí o cara não vai. A próxima refeição dele ele não sabe quando. Mas eu garanto que ninguém que tá vendo esse vídeo passa fome. Então, esse argumento de é caro. Caro vai ser depois a conta, caso você dilate o teu estômago o suficiente, comece a ter problema lá no esfíncter, alguma ite da vida aí, esofagite, gastrite, de tanto ficar um mau hábito. Né? Tem algum problema intestinal aí. Isso aí. A pessoa não pesa a saúde na balança. A pessoa que faz a balança da pessoa é a seguinte: ó, eu tenho o valor da comida e eu tenho o quanto eu como. Quanto mais eu comer, mais eu fiz valer a pena. Mas a pessoa não coloca na balança algo que é essencial, que é assim, a tua saúde. Nossa saúde é forte, nosso corpo humano é um corpo que aguenta muita pancada. Porém, você vai desgastando aos poucos, vai dilapidando o teu patrimônio maior. E com isso você depois paga o preço. E é difícil você traçar, quer dizer, o que causou o quê. Porque a pessoa é sempre, um cigarrinho ali, a cervejinha ali, o bifezinho livre ali, e você não consegue depois, quando explode tudo, a pessoa não consegue traçar a existência, a existência não, ela não consegue traçar a origem do mal, da mazela. Mas não interessa, a mazela é a própria existência de uma pessoa que faz isso. Tipo de gente espanta os outros. Eu não consigo imaginar alguém admirável, orgulhoso, do cara do buffet livre, e o buffet livre, o cara comendo lá, e prejuízo, hein, cara? Sai, apartai-vos de mim, sai daqui. O admirável diria isso, exatamente, ele falaria assim, você tem que estar na missão. A tua dieta não acaba no final de semana, e depois vai começar amanhã. É hoje, agora. Se você viu esse vídeo agora, não está de dieta e deveria estar, começa agora, exatamente agora. Não deixa a comida em volta. Tá? Cara, a questão de psicologia da nutrição dá pra falar muito. E é muito bom. Vou fazer uma parada geral aqui, falando de buffet livre, falei da questão da pessoa obesa, a pessoa pode melhorar o mundo se ela chegar e falar, eu vou ficar mais bonita. Eu vou emagrecer, mas não só isso, eu vou entrar em forma, vou criar uma moldura para meu corpo. Eu vou inspirar mudança nos outros por meio da minha trajetória. E que eu era obeso e fiquei esbelto. No meu caso era o contrário. Eu era o cara de Auschwitz, 58 quilos. Fui para 92. E agora o limite é o céu. E você tem que inspirar a mudança positiva. É causar aquela sensação de autoconsciência em quem olha para você. Só que isso é o contrário. As pessoas vão se sentir superiores olhando pra você. Imagine, você tá lá naquela condição física inferior. Aí você tá comendo no pecado. Aí você chega e ainda quer começar a falar mal. Não, mas o que a pessoa tá me julgando? Você, cara, é instintivo julgar isso aí. É instintivo. Tipo, tá errado, óbvio que tá. Todo mundo sabe. Mas eu não quero perder meu tempo julgando. O que eu sei é que tem uma hierarquia. A pessoa civilizada está acima e tem a outra pessoa que está incidindo nisso. Mas ela pode, por meio do seu livre-arbítrio, dar um passo acima existencial e cessar o hábito apedêutico. Isso vale ressaltar em casa também. Então vamos supor, a pessoa conseguiu cessar a mentalidade de buffet livre. Beleza. O cara vê isso como apedêutico, vê isso como inferior, aí ele consegue... Tá curado. Vai lá pro rodízio, quando vai, que é só quando é convidado, porque ele já não tem esse tipo de ideia. Come lá 4 pedaços, faz o dele. Beleza, ele ainda é equilibrado, né? Ele ainda vai para esse tipo de lugar. Eu não vou, óbvio. Beleza. Só que aí tem casa. Tem gente que em casa tem aqueles hábitos alimentares ainda. Por exemplo, tô no meu dia a dia, aí como uma... tem que repetir. Tá tão gostoso, eu vou repetir. Pô, mas você não tá de dieta, cara? Como é que fica? E aí o cidadão vai e repete, ele pensa, comi demais, eu acho. Daí alguém chega, mas o docinho, tem que ter sobremesa, né? Tem que ter, né? Claro que tem que ter sobremesa, né? Aí a pessoa vai lá e faz. Não tem que ter sobremesa.
Esse aí é o primeiro mito. Você quebra isso aí. Pá, não tem que ter sobremesa. Ah, mas tem que ter sim. Tá bom, então coma uma fruta. E varia a fruta para cada refeição. Beleza, a sobremesa. Ah, mas não é a mesma coisa. É lógico que não é a mesma coisa. Mas ter o six-pack shapeado também não é a mesma coisa que ser obeso. Então você tem que saber o que você quer para sua vida. Isso é o básico. A pessoa conseguiu vencer isso aí. A pessoa vai lá, estruturou melhor, agora come a frutinha, come um prato de gente humana, uma quantidade boa de arroz, feijão, a carne, que não foi frita, claro. Coisa básica ali. Não fritou nada, fritar alho, fritar cebola. Isso aí, mas claro, isso aí eu tô indo muito avançado. Essa é a parte avançada já. Eu tô no curso básico aqui. Nossa, eu vou no detalhe, véio. Fazer tudo na água, disciplina, comer sempre no mesmo horário. Aí, calma. Não quero assustar ninguém aqui. Vamos por partes. Vamos supor, a pessoa faz o pratinho dela. Um prato só. Beleza, comeu. Comeu devagar, igual também ser humano. Mastigou. Apreciou toda a situação ali. Gratidão pela vida, gratidão por ter comida no prato. Gratidão a Deus. As pessoas que estavam ao seu redor ali, ela conseguiu, sabe, olhar. Comeu a fruta dela. Tá? Tudo com etiqueta. A beleza ali, ó. Civilização. Tudo certo. Aí chega a festa de aniversário do sobrinho. Aí, ó a armadilha chegando. Se o cara não conseguir conectar a mentalidade do buffet livre com a festa de aniversário, com o Natal, com a Páscoa, o cara ele ainda vai ter esse comportamento apedêutico. Não, vai ter que comer muito, porque, nossa, é docinho, é festa. Tá. Irmão, eu levo marmita pra festa de criança. Marmita, eu como no mesmo horário. Cara. Bate ali, ó, já tá dando 3h20. O cara já bota a marmita ali no micro-ondas. Acha o micro-ondas, não interessa. Ah, tem micro-ondas. Em algum lugar tem micro-ondas. Não como frio mesmo, não dá nada. Que frescura. Imagina o povo no tempo das cavernas lá, velho. Sabe? O cara pode até assar no fogo lá, mas tem um monte de coisa lá que não esquentava, não. E aí? O cara na guerra lá, você acha que ele tá... Ah, não, se não tiver quente eu não como. O cara lá na Ucrânia lá. E vocês falam que não consegue fazer dieta mesmo. Meu irmão, é só você pensar assim, cara, imagina se eu estivesse na guerra. Você acha que eu ia comer sobremesa? Você acha que eu ia pro buffet livre comer pizza doce? Coisa de fraco? Óbvio que não, porque isso é a guerra. Então, agora você coloca essa mentalidade aqui. Eu não consigo ficar sem chocolate. Cara, se eu tomasse todo o chocolate de você, te prendesse, só te desse comida boa, você ia morrer? Não. Então pense assim com você mesmo. Eu não vou fazer isso, lógico, mas eu faço comigo mesmo. E funciona. Funciona. É isso. Você tem que saber que quem come o que tem que comer tá ali num outro patamar existencial. Autocontrole. É construção. É disciplina. Isso é virtude. Isso aí é um homem grave. Tá? Então no aniversário. Não, mas eu quero comer. Tá, mas pelo menos controle a quantidade. Tá? Tô falando aqui já, mas tudo que for comer, coloca num prato só e come e acabou. Chega de comer. Churrasco é outro problema. O churrasco em si não é um problema. O problema é geralmente a pessoa ficar estufadaça. Esse é o problema. Fazer o prato também, mesma coisa. Civilização. Você tem que se inspirar nos melhores. Cultura europeia. Centro da civilização. Centro do mundo. Ali, Europa. Então a gente tem que se inspirar nos melhores. Partindo disso, não vai ficar beliscando. Aí quando você vê, é o pão com linguiça, é o pão de alho, nem sabe o que tem naquele negócio, mas não dá nada, né? Tá tudo bem, é domingo mesmo, eu mereço, né? A pessoa sempre merece. Ah, mas você não tá de dieta. Ah, não, mas hoje amanhã eu faço tal coisa, e daí eu fico 3 dias sem comer como salada, aquelas dietas de maluco, né? Sempre funciona sempre. Não. Sempre não funciona. Tá? Mentalidade de continuidade e longo prazo. Se o cara acha que vou passar fome para emagrecer. Isso não é uma mentalidade de longo prazo. Porque se ficar a longo prazo sem comer, você morre. Então vamos pensar a longo prazo. Continuidade no processo. Eu falo isso todos os dias. Rotina. Hábito. Imagine, toda refeição, ao invés de comer o doce, come a fruta. Ao invés de ficar repetindo, você come um prato só. Aí você faz isso. E você balanceia a tua alimentação. Faz ali, uma vez é o pêssego, outra vez é a maçã, outra vez é a laranja.
talvez é uva. Pronto. Também varia o legume, varia a verdura. Se quiser pagar nutricionista, fica à vontade, dinheiro é seu. Eu não pago. Aí você vai lá e estrutura macro, carne feita na água, néctar, óbvio, óleo de soja, apartai-vos de mim, não vou me sojar, para de querer me contaminar. Vou lá, faço arroz, vou fritar, frito nada, fritar por quê? Isso é outra coisa que te enganaram. Tua avó falando lá que tem que fritar nada, tudo mentira. Mas fica gostoso, quem tem que ficar gostoso é você, não é a comida. O cara não entende a mentalidade, cara. Porra. Como é que fica? Pô, você tem que... Aí você faz isso aí, esse é curso completo, isso aí não dá. Isso aí é muita informação, eu não vou falar disso agora. Não dá. Fechamento. A mentalidade de buffet livre, ela... Toda a família eu vejo alguém que tem o tio lá do buffet livre que vai lá com engove. Engove é coisa de fígado. Pode ser fígado também, o eno. O eno, coloca lá, já toma, já para preparar para o baque. Vai para churrascaria, né? Sorrisão. Nossa, eu não consigo nem andar. Isso é abjeto, cara. Você olha para a pessoa dessa e fala, nossa, ainda bem que não sou eu. Esse é o pensamento que tem que vir. O que é aproveitar a vida? Essa é a reflexão que eu trago. Para mim tem que ter uma leveza na sua ação e estar aqui agora. Se o passado está te perseguindo muito, e nesse sentido é um passado que te persegue num sentido negativo, não tem muito aprendizado ali. É um aprendizado só se você chegar, olhar e falar, não quero mais isso. É o aprendizado do pior tipo. Que funciona também. Mas... se você seguir isso que eu falei, você destrói essa mentalidade, ela vai embora, você se aparta dela, você se alinha com o certo. E o certo é essa leveza. Você comeu, se esqueceu que comeu. Próximo. E você olha pra si e fala, nossa, que boa ação que eu tive. Eu não andei com os apedeutas quando eu agi assim. Porque você anda com quem você age da maneira parecida. Tem que se lembrar disso. Se você quer andar com os grandes, você não precisa necessariamente estar ao lado deles. A tua ação tem que ser a ação deles. E aí você vai se tornar um deles. Eu quero estar com os maiores, então eu tenho que agir como os maiores. Carregue isso sempre. Esse tipo de mentalidade é mentalidade de escassez. É de pessoa que passa fome. É de pessoa que acha que não vai ganhar mais dinheiro para conseguir mais e mais. E se você ficar incidindo nessa mentalidade, de fato não vai. Agora, se você chega e fala... tá tudo bem, eu como menos, eu tô satisfeito. Olha que maturidade. Então você tem que saber quem você quer se tornar.